O Arco do Teles localiza-se na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Constitui-se num arco abatido, com forro de madeira e ombreiras de cantaria, que formam uma passagem sobre o prédio de número 34 da atual Praça 15, que liga a Travessa do Mercado. Marco arquitetônico na história da cidade, é o que resta da antiga residência da família Teles de Menezes. Em 1738, a Casa dos Governadores, que depois se tornaria o Paço Imperial, começa a ser construída a mando do governador Gomes Freire de Andrade, o Conde de Bobadela. Em 1743, a construção da nova Casa dos Governadores é terminada e a região do Largo do Paço ganha uma grande valorização. Vendo o crescimento da área, o juiz português Antônio Teles Barreto de Menezes, que deu origem ao nome do arco, resolve comprar terrenos na área e construir um casario, ou seja, um conjunto de casas, a fim de alugar para comerciantes e para as classes mais altas do Rio de Janeiro. No meio das construções das casas, o engenheiro português José Alpoim encontrou um problema. A construção das casas obstruía a passagem da Travessa do Mercado do Peixe, atual Travessa do Comércio. Foi então que Alpoim resolveu criar um arco no meio de um dos prédios que viria a ser o Senado da Câmara, equivalente à Câmara Municipal. Atualmente, o arco fica no número 34 da Praça 15 de Novembro. A sua construção é datada do século XVIII para comunicar a antiga Praça do Carmo, atual Praça 15 de Novembro, e a Rua da Cruz, atual Rua do Ouvidor. A época dos governadores gerais e dos vice-reis era frequentado por toda a sociedade carioca que ali acorria, atraída pela devoção de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, colocada em um nicho no interior do arco. O nome pelo qual é conhecido deve a sua origem aos Teles de Menezes, proprietários de prédios no local. Em 1790, um incêndio que começou numa loja próxima à Rua Direita, atual Rua 1º de Março, se alastrou e destruiu a maior parte das casas dos Teles de Menezes, restando apenas parte que hoje constitui o Arco do Teles. Após o incêndio, a região se desvalorizou e a então classe alta que ali residia foi embora, e a área passou a ser habitada por pessoas à margem da sociedade, como ladrões e prostitutas. Um episódio interessante que ocorreu após o incêndio foi a retirada da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres pelos moradores das redondezas, que não aceitavam que a imagem da santa ficasse em um ambiente tão depravado. A imagem da santa foi realocada para a igreja de Santo Antônio dos Pobres, onde está até hoje. Somente depois de 1808, a área voltou a ser valorizada com a vinda da família real portuguesa, que ficava no Paço Imperial. Com o passar do tempo e a modernização da cidade, houve a fuga do eixo do poder da área do Largo do Paço e a região voltou a ser novamente menos valorizada. Já no século XXI, a área é bastante conhecida por sua vida noturna e pelo chamado happy hour, pois possui diversos bares, restaurantes, festas, movimentos culturais e comemorações de carnaval sempre acontecem nessa área. O local é bastante frequentado, principalmente pela localização estratégica no centro da cidade, facilitando assim o acesso na parte diurna pelo turismo, graças à sua história e arquiteturas únicas hoje no centro do Rio de Janeiro. Esta zona é uma área exclusiva para pedestres. Não é permitida a circulação de carros na Travessa do Comércio e no Arco do Teles. A rua é calçada e tem um toque de rio antigo, com pedras planas. Tombado pelo patrimônio histórico, o Arco do Teles sobrevive em meio a diversas novas construções, resultado da modernidade do século XX. Contraste muito presente principalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Duas portuguesas residiram nesta região. Uma delas é conhecida como uma lenda urbana, e a outra, uma grande artista que fez sucesso no Brasil e no mundo.
Bárbara dos Prazeres era uma imigrante portuguesa que teria nascido por volta de 1770 e morou num prédio próximo ao Arco depois do incêndio de 1790. Ficou conhecida assim por causa da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que ficava no Arco. Foi uma mulher que, ao chegar de Portugal com o marido, se envolveu amorosamente com o mulato. Para viver essa paixão, ela matou o esposo europeu. Tempos depois, Bárbara percebeu que o novo amor estava somente interessado em suas posses, então ela também o matou. Com 2 crimes grandes nas costas, restou à mulher o submundo da eterna fuga. Passou a se prostituir e fazia ponto exatamente embaixo do Arco do Teles, que após o incêndio passou a ser menos valorizado e virou área de malandros e mulheres da vida. O tempo passou e Bárbara envelheceu. Não tendo mais clientes e já com algumas doenças sexualmente transmissíveis, a mulher recorreu à magia negra. Um dos trabalhos que fez tinha como objetivo recuperar a juventude perdida. Para conseguir isso, ela precisava ingerir sangue morno de crianças. Não existem números exatos, mas documentos constam que foram dezenas de pequenas vítimas. Dizem que Bárbara pendurava as crianças pelos pés com uma corda, as esfaqueava e fiava embaixo delas para banhar-se no sangue. O ritual acontecia na casa onde vivia, na ainda isolada e perigosa Cidade Nova. Há quem suspeite, e aí entra a história da lenda urbana, que ela continua viva até hoje, graças ao segredo da fórmula de rejuvenescimento. E mais, teria assumido a condição de feiticeira e aplicado a receita em alguns milionários, em troca de parte de suas fortunas. Disse que ainda hoje, em certas madrugadas sem lua, quando já partiram os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio e cessou o movimento da boemia, escuta-se no beco a gargalhada de Bárbara Onça, a feiticeira, ecoando assustadoramente pelos vazios escuros do Arco do Teles. No sobrado de número 13, funcionava a pensão de refeições e residência de Dona Maria, mãe de Carmen Miranda. Ali, ela e sua família viveram 6 anos, onde sua mãe vendia comida, as populares quentinhas no Rio de Janeiro. Atualmente, aonde Carmen morou é um restaurante. Carmen Miranda era uma assídua frequentadora da Lapa. Com toda certeza era a portuguesa mais carioca que o Rio já teve. Cruzar o Arco do Teles, seja durante a semana para realizar alguma tarefa do dia, ou para comer em algum restaurante local, ou em um final de semana para aproveitar uma festa, é caminhar pela história do Rio, história que pode ser divertida, trágica ou assustadora, mas que faz parte da nossa cidade maravilhosa. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários, cliquem no sininho para receber as atualizações, inscrevam-se no canal quem ainda não é inscrito, a participação de vocês é muito importante. Ajudem o canal a crescer. Até um próximo vídeo.